Hoje vamos bater um papinho aqui sobre a seleção brasileira, cara. Hoje eu quero conversar sobre alguns problemas que eu consigo enxergar nesse atual momento. Desde a formação, a falta de jogadores, Neymar Júnior e muitos outros casos, lesões graves que a gente tá tendo aqui em jogadores que são fundamentais, como o goleiro Alisson, por exemplo, que tá de fora. Eu vou conversar sobre o que eu acho que são todos os problemas hoje graves e não são poucos. A gente tá muito próximo da Copa do Mundo, então acho que é muito importante falar disso nesse momento. Essa vai ser a proposta do vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Esse vídeo aqui, eu não vou passar pano pra ninguém, eu vou criticar todo mundo, ok? Ninguém vai sair leso, todo mundo vai tomar um tiro aqui nesse vídeo, ok? Inclusive o treinador da seleção brasileira. Não estou aqui com muita paciência, né? Eu acho que já se passou tempo demais pra gente estar na posição que a gente tá hoje, e eu vou deixar bem claro pra vocês o quão preocupante é. Esse vídeo sairia depois do próximo jogo, mas eu percebi que ficaria enorme. Era tanta coisa pra falar em um único vídeo no roteiro, que eu pensei, eu vou ter que dividir em outro vídeo, e como já aconteceu muita coisa, eu acho que eu já posso falar. A primeira coisa que eu tenho pra falar é sobre a formação da seleção brasileira, né? A formação do Brasil. Hoje o Brasil, ele pratica um futebol principalmente focado com 4-2-4, que é uma formação que é bem ofensiva, ataca bem até, né? Bem difícil de prever o ataque. Eu entendo porque ele tá fazendo essa formação. Eu vou explicar o lado dele, depois eu vou explicar o que tem de errado. E também a gente usa o 4-3-3. É uma formação que não ataca tão bem, mas que é uma formação interessante, e eu vou te explicar o porquê também. Eu acredito que tem como utilizar outro tipo de formação, mas pelos jogadores que ele tem ali, ele não está utilizando. O elenco, ele funciona muito bem com isso. O Brasil, ele possui alguns problemas, né? Tem questões de lateral, tem questões na zaga, tem questões em várias partes do campo. Claramente tem informações que seriam melhor para a seleção brasileira. Eu, por exemplo, e muita gente que entende um pouquinho mais de futebol, eles falam, né, sobre o 3-4-3. E por que você fala isso? Porque você tem qualidade excessiva nos zagueiros. Os zagueiros, tecnicamente, eles são muito bons, então é melhor ter mais zagueiros em campo, você tem muito zagueiro bom. E os laterais são ofensivos demais, então você não tem muito lateral defensivo. Sendo assim, muita gente pensa nessa formação como o ideal. Outra coisa interessante sobre essa formação é a capacidade de você utilizar atacantes como ala. Tem atacantes que são praticamente alas. E também você tem a possibilidade de usar camisas 10 ali por dentro. Tem vários jogadores que são 10, jogam por dentro. Podem ser esse meio atacante nesse 3-4-3. Então o elenco inteiro combina com 3-4-3. Seria talvez a formação ideal pro Brasil quando você bate o olho no material humano que você tem, nos problemas e nas soluções, no que falta e no que você tem de abundante. Então muita gente pensa nessa formação. Quando a gente olha para o que a gente está usando hoje, o 4-2-4 móvel, que é a principal, possui alguns problemas. Em primeiro lugar, o primeiro problema, e também é uma solução, é porque, como o Brasil tem muitos atacantes que não são centrais, né, não é aquelas figuras de centralização, você não tem nenhum Haaland, né, ou até mesmo na própria seleção de Haaland, você tem Haaland, você tem Sorloth e até outros jogadores que jogam do mesmo jeito, né, que são figuras de centralização, que você vai buscar de cabeça ou pra finalizar o lance, né? Não é um cara que vai circular muito com a bola no pé, é um cara que vai definir a jogada. Você não tem esse 9 centralizador. São poucos que você tem disponível e eles não têm esse nível alto, né? Eu poderia citar aqui alguns nomes, tipo o Rodrigo Muniz, por exemplo, já citei ele aqui no canal. Ele é o que você tem de maior ideal de 9 centralizador. Ele é bom com a bola no pé também, não chega a ser ruim, mas ele é melhor centralizado finalizando a jogada. E esse cara não combina com o que a seleção faz hoje nesse ataque móvel, por exemplo, né? Nesse 4-2-4. Como você tem poucos caras assim e eles não têm esse alto nível, você vai pra um ataque móvel, né? Que vai beneficiar quem você tem de alto nível ali dentro da seleção. Os jogadores de maior qualidade do Brasil, eles jogam desse jeito, né? João Pedro é um misto de 9 com 10, então ele joga desse jeito, circulando com a bola no pé. Por isso o 4-2-4. Não só isso, no meio de campo não adianta botar muito volante, porque os volantes que a gente tem não são cerebrais, cara. Você tem outras seleções, principalmente no futebol europeu, que tem volantes cerebrais. A gente tem muitos, inclusive. A gente não tem. Não tem disponível esses caras. A gente não tem um cara pra circular a bola com realmente muita qualidade. Tanto que no meio de campo, o cara mais criativo muitas das vezes é Casemiro. E acredite, quando o Casemiro tava no Real Madrid, de longe ele não era o mais criativo dali, cara. Ele era o menos, sabe? Porque em volta dele tinham meias cerebrais. E isso rodou com o Ancelotti. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Então, o nosso meio de campo é físico. Logo, tem uma dupla de volantes, um duplo pivô defensivo, é melhor. Caras com ritmo, que vão roubar bola, que vão ser intensos, que vão fazer passes em velocidade, que vão fazer aquele passe mais acelerado, mais rápido, menos pensado. Faz todo sentido. Então, você torna a seleção mais física num 4-2-4, que pressiona, que vai atrás dos adversários, que quer a bola no pé, que tem aquele ataque móvel bonito, que o pessoal dribla e passa a bola de um pro outro, e aquelas tabelas bonitas. Era esse o objetivo quando ele faz essa formação. Só que não tá funcionando. E principalmente, essa formação é muito exposta defensivamente, cara. Parece ser muito fácil de bater as linhas do Brasil, a linha de pressão. Tem alguns canais aqui que fazem análise das formações, falam de problemas e tudo mais. Um que eu conheço aqui de cabeça é o Categoria Canal, né? Faz excelentes análises, ele sempre pega o ponto corretinho ali do que tem de certo, errado,
errado, do que é bom, sempre indo na vibe de ônus e bônus, então ele nunca é condenador à informação, né? Então ele sempre pega, isso aqui é bom por causa disso, ruim por causa disso. É um bom canal pra vocês acompanharem. Em muitos vídeos deste tipo de canal você vai ver a galera falando um pouquinho sobre isso, né? Que tem um lado positivo e um lado negativo. O que eu noto aqui é um Brasil que é muito fácil de bater. Defensivamente a gente fica um pouco exposto. Às vezes o lateral sobe e vai ficar um buraco lá atrás. Isso gera problemas depois. Às vezes a gente tá simplesmente atacando com muito jogador de maneira ineficiente. Então não precisava ter tanto jogador no ataque. Você já ouviu a expressão menos é mais, né? Às vezes menos é mais, pra quem entende essa expressão. Talvez você poderia atacar com menos atacantes de uma maneira mais eficiente. Não precisa botar tanta gente no ataque. Eu conheço seleções que jogam com menos atacante e funciona melhor. Porque não adianta de nada você ter tanto jogador no ataque, você ter lateral subindo, você ter lateral na cara do gol. Se você fica exposto defensivamente, o ataque nem funciona tão bem. Então atualmente a gente tem isso. Um ataque que é até um pouco previsível, apesar de que deveria ser imprevisível, manjado. E você também tem um ataque que não funciona tão bem, não é tão eficiente. Tá faltando eficiência. É uma formação que nos expõe defensivamente e não tá sendo eficiente. Não tá sendo aquele ataque imparável que eu pensei que seria, por exemplo. É um problema que eu, pelo menos, enxergo. O 4-3-3 carece de poder de fogo. A gente tem um equilíbrio muito bom em campo. Dá pra perceber que a gente fica bem melhor com 4-3-3 em relação a equilíbrio. A construção também dá uma melhorada, porque você tem alguns jogadores a mais ali, já que você só tem 3 atacantes, né? Como ideia. E eu gosto muito do 4-3-3, as infiltrações do meio de campo, né? Que é aqueles volantes, né? Os 2 CMs que você vai ter ali. Eles chegando, vindo ali em velocidade e finalizando. Por trás, sabe? Quando eles sobem ali pra invadir a área, e aí você passa a bola pra trás e vem ele e chuta. Eu acho que isso é muito legal nessa formação. Então é uma formação que eu gosto um pouco mais. Eu acredito que o 4-2-4 possa fazer com que o Brasil perca pra time pequeno. Porque a gente tá tão exposto defensivamente que basta um gol pra eles retrancarem e a gente perder de 1-0. E isso pode acontecer na Copa do Mundo, ok? Na fase de entrada, na primeira fase, a gente já vai estar perdendo desse jeito. Acredito que o 4-3-3 hoje parece uma ideia mais sábia, apesar de carecer de poder de fogo. E como toda seleção que enfrenta o Brasil nesses jogos menores aqui, de amistosos, eles jogam em retranca, a gente não consegue quebrar a retranca com 4-3-3 e o 4-2-4 é um pouco melhor pra isso, a gente percebe que é melhor. Só que ao mesmo tempo a gente fica exposto ao contra-ataque de toda a retranca, né? As retrancas normalmente têm esse contra-ataque poderoso. E aí entra naquele ciclo onde eu não sei dizer pra você qual a formação é certa. O que eu estou querendo lhe dizer aqui é que a formação do Brasil hoje tem problemas graves. Ela não funciona como ela deveria funcionar. Ele precisa arrumar uma solução. Não sei se ele vai mudar pra 4-2-3-1, não sei se ele vai mudar pra 4-4-2 e ficar mais baixo em campo. Não sei qual a solução. Ele vai ter que definir. É tudo que eu posso falar pra vocês agora. Uma coisa que eu venho falando de Ancelotti é em relação aos laterais. Eu, desde o início, falei que ele utilizava qualquer tipo de lateral, mas principalmente laterais defensivos. O lateral tem que saber marcar. É isso. Ele tem que ser bom na marcação. E a gente não tem muito lateral assim brasileiro, né? Não em alto nível. Não como destaque. Tem poucos caras que fazem isso. E aí entra num limbo, porque você não tem essas opções, mas você pode adaptar algumas opções. E ele não tá usando essa adaptação. Ele poderia estar tentando fazer isso, se reinventar nessa parte, né? Porque mesmo que você não tenha bons laterais, você pode transformar certos zagueiros que tem muita qualidade em lateral. Acredito que é uma coisa que ele não vem utilizando. Você tá vendo agora com o Militão, né? Militão tá indo pra lateral direita. E você viu que funciona bem. Percebeu que tem uma diferença grande, que ele traz a segurança defensiva e ainda é um bom lateral. Tá faltando ele fazer isso nas outras partes do campo e testar mais jogadores nisso. Por exemplo, na lateral esquerda, cara, a gente poderia estar usando Beraldo. Lucas Beraldo joga na lateral no PSG. O treinador do PSG confia nele pra botar ele na lateral esquerda em jogo importante. Por que o treinador do Brasil não pode fazer a mesma coisa? Por que ele foi convocado só pra jogar na zaga? Sempre pode jogar de lateral. Ele tem passe qualificado? Peraí, nos jogos que a gente jogou, a gente tá precisando de passe qualificado. Por que Beraldo não está aqui? Ah, mas Beraldo não é bom o suficiente na zaga. Ponha-o na lateral. Pronto. Eu entendo quem fala isso. Eu realmente não confio tanto em Beraldo. Ele não é esse cara de super segurança na zaga. Ele não é ruim. Eu não acho ele ruim. De fato, eu não acho ele ruim. Mas ele não é esse cara que você confia no terço final. Eu entendo. Mas ele é muito bom. Ele tem uma qualidade de passe incrível. Ele deveria ter sido testado. Temos Murilo, que tem habilidades técnicas incríveis. Ele sobe e sai driblando todo mundo. Ele carece de jogar de maneira mais ofensiva. Tem um cruzamento muito bom. Eu gosto de Murilo, ele tem muita qualidade. Põe ele de lateral. Vamos ver o que é que ele faz. Eu acho que dá pra fazer. Porque, entenda uma coisa. A gente já sabe que os laterais que a gente tá convocando hoje não são bons. Alguns têm qualidade, mas eles não sabem marcar. Você tem Murilo com passe, uma ligação defesa-ataque muito boa. Ele vai ter um passe legal. Ele tem tudo. Ele tem força, ele tem velocidade, ele gruda no cara. Por que não escolhe ele de lateral? Por que não bota ele lá? Porque ele pode fazer esse papel. Ele tem as características que a gente precisa. Marquinhos já jogou na lateral e ele não era ruim. Talvez seja até melhor pra carreira dele que ele vá pra lateral. E ele deixe de ser essa figura final ali que não traz confiança. Eu entendo. Talvez seria melhor até Militão na zaga, que é mais seguro, do que Marquinhos. E aí Marquinhos fica na lateral. Porque é uma posição que ele pode brilhar. Ele sempre teve um passe muito bom. Sempre teve noção de como agredir. Ele sempre foi um zagueiro que sabia fazer gol, sabe? Então eu não entendo. Temos Igor Júlio, que também joga na lateral e é um nome mais desconhecido. Não importa o time que ele joga, né? Eu já falei isso aqui. Vou continuar repetindo porque é óbvio que não importa. O que importa é o que o jogador tem pra oferecer pra seleção. Seja ele do Flamengo ou do Curitiba, não importa. Se tiver um bom jogador que oferece algo interessante pro treinador,
treinador que ele seja convocado, né? Eu acredito que tem opções, só que elas não estão sendo utilizadas. E eu esperava que o Ancelotti fizesse isso, mas ele não fez. E aí, falta essa invenção também no meio de campo. Podia estar testando o Léo Ortiz, o próprio Beraldo também poderia estar sendo testado de volante, e muitos outros nomes que a gente poderia. Porque tá faltando essa qualidade de passe no meio de campo, e às vezes, cara, você poderia, né, tá utilizando esse tipo de jogador. Então, há opções, só falta ele testar. Eu acho que esse é um problema muito grande aqui que eu vejo, que é a falta de teste pra coisas diferentes, né? Eu entendo que tem pouco tempo, e realmente essa é a parte que pega, mas, assim, ele poderia ter testado. Eu acho que ele convocou errado, pra ser bastante sincero. Eu quis entender o lado dele nas convocações, mas até agora não se provou eficiente, né? Muitas das convocações, dos testes e tudo mais. E ele insiste tanto em alguns jogadores e outros ele não dá nenhuma oportunidade, isso me irrita um pouco. Eu acho que falta um pouco disso. Eu vou comentando sobre isso lá no meu Twitter, sempre comento lá, então aparece por lá antes, ok? Tá aí na tela, @ddcorvo, me segue lá, e eu tô sempre comentando por lá esse tipo de coisa. Enfim, cara, e aí a gente tem outro problema que é grave, que são as crises de lesão, cara. Principalmente a lesão em Alisson, né? Eu não sei se Alisson vai pra Copa do Mundo, porque ele tá se lesionando em uma frequência muito grande, cara. Tão grande que não dá pra confiar se ele vai estar de pé. E aí entra num problema grave, porque eu aqui no canal, eu falei isso da primeira convocação, no primeiro ciclo. Carlo Ancelotti precisa focar em goleiro, e ele precisa convocar goleiros diferentes. Vem gente falando, fulano de tal do Brasileirão, fulano de tal do Brasileirão. Tudo bem, normal, testa. Já testou, não era bom, vai em outro nome. A gente tem jogador pra isso. Tem o goleiro lá do Eintracht Frankfurt, o Cauã Santos, poderia ter sido testado. Tem o goleiro do Santos, Brazão, poderia ter sido testado. Tem fulano de tal, tem ciclano. Tinha Lucas Perry, cara, que tá evoluindo tanto, foi bem no Botafogo, depois foi pro Leão, jogou muito, e agora é um bom goleiro, é o goleiro titular do time do Leeds, que tá tentando sobreviver à Premier League, e ele é fundamental pra acontecer. Tem uma diferença de ter ele ou não em campo. Eu assisto os jogos e eu sei muito bem disso. É um goleiro que apresenta qualidade muito boa com os pés também. É um cara que, sai na pressão legal, mano. Eu tenho gostado muito disso nele. Resiliente, sabe? Ele defende um chute, daqui a pouco ele já levanta e já tá tentando pegar outro. Um excelente goleiro. Não foi testado. Eu não entendo por que eles estão trazendo Bento toda hora que tá na Arábia Saudita. E, inclusive, tava sendo mal visto por lá. Essa é uma parte que eu não entendo, sabe? Então você tem um goleiro seguro na seleção. Ele é seguro apenas, ok? Que é Alisson. E você não tem número 2. Hoje a gente não tem reserva. Eu não confio em Ederson. Desculpa, eu não confio. Até agora, todas as atuações de Ederson foram vergonhosas no meu ponto de vista. Ele não chegou nem perto de fazer o que ele fazia nos clubes, ok? Ele era bem melhor por lá. Na seleção é muito pouco. E pra quem reclama de Alisson, toda vez que você vê Ederson jogando, você sente falta de Alisson. Você fala, se com Ederson ali, Alisson parece Oliver Kahn, velho. É isso. Não dá, cara. Não dá. Assim, eu não entendo isso aqui. Era uma das posições principais e ele continua assistindo os mesmos nomes que não estavam indo bem. E em jogos que não eram difíceis. Essa é a pior parte. Porque se um jogo que não é difícil e o cara tá indo mal, fudeu. Acabou. Você não tem pra onde ir. Eu posso defender Murilo porque ele jogou contra a Argentina, cara. Um jogo merda ali, todo mal montado. A gente tomou um pau e todo mundo jogou mal e ele junto, sabe? Mas jogou contra a Argentina. Você não botou ele contra uma seleção pequena, sabe? Você nem testou ele. Aí eu posso defender o jogador. Agora eu não posso defender esse caso, não, mano. Não dá. Dá tanta oportunidade pra um jogador que não tá rendendo. Não entendo. Eu não entendo. Com tanto nome bom. Eu vejo protagonismo em Lucas Perry. Eu vejo em Brazão um cara que tem resiliência, cara. Ele sabe que o Santos é vazado, toma chute toda hora. Quem assiste o Santos, se você não gosta de Brazão, você é maluco, cara. O cara simplesmente faz o impossível, cara. Todo jogo do Santos é a mesma coisa. Eu assisto, tá lá o cara fazendo o improvável. Aí vai vir gente falar, então você é torcedor do Santos? Pô, irmão, eu tava dando risada quando o Santos foi rebaixado, cara. Se você acha que sou torcedor, então ferrou, cara. É o pior tipo de torcedor do mundo. Eu tô parecendo hater. É o argumento que usam pra vir falar desse caso. Eu tô elogiando o goleiro porque eu acho ele bom, ponto final. Eu nem sei quem é Brazão direito, não conheço ele na vida pessoal dele, tô nem aí. O que eu vi é que o cara defende pra caralho. Eu falo que parece o tipo de nome legal pra torneio, pra competição, parece ter cabeça pra isso. Eu gostaria de ver ele. Infelizmente não aconteceu. E aí tem outras lesões principais. Rodrigo, que apesar de muita gente não gostar, ele joga bem na seleção. Gostando ou não, você vai ter que engolir isso. É um fato. Ele, dos jogadores que a gente tem da seleção, é quem mais rendia. E aí pode chorar, pode começar a chorar e derramar as lágrimas. Mas era ele que rendia. Desculpa falar o óbvio. Quem rendia era Rodrigo, cara. Não tá lesionado. Não sei se vai pra Copa do Mundo. Provavelmente não vai. Militão, não dá pra confiar também. Outro que não fica de pé. Bruno Guimarães lesionou agora. Como é que ele vai voltar? Não sei. Um dos motivos porque ele não vai ser contratado por um time maior da Premier League, né? Porque o tempo inteiro eles querem contratar ele, só que é caro, é difícil de tirar. E agora ele tá lesionado, não tem como fazer o movimento. Então muito time não vai pegar ele nessa janela agora, né? Que vai ter próxima. Que vai ter que ver como é que ele vai se recuperar. Então eu não sei se ele vai estar pronto pra Copa do Mundo. Pode ser que ele esteja muito mal fisicamente, né? Na recuperação da lesão. E aí não tem o que fazer. Wanderson, né? Excelente lateral. O único que conseguiu cumprir o papel inteiro. Pode ser de sobreposição, pode ser quase um zagueiro. Muito bom. Não tá de pé. A gente tá ferrado. E o único protagonista que tinha aparecido na seleção, Estevão, tá tendo uma crise de lesão absurda. Ele lesiona. Nunca tá com condição física. Ele até tá de pé, ele pode treinar, ele pode tá lá, mas ele não pode jogar em campo, porque ele tá com a condição física que é crítica, né? Quando o time ele não deixa o jogador jogar muitos minutos, é exatamente por causa disso, porque talvez ele esteja
propenso a lesão. É o caso dele. A gente falando, o treinador do Chelsea fez nada, cara. Ele simplesmente não tava disponível porque ele tá lesionado. Ou ele tá com a condição física ruim, né? Então, a gente tem esses casos. E ainda tem os casos de jogadores importantes que estão em uma fase, né? Seria muito importante um Paquetá jogando bem, mas não tá. Danilo e Alexandro estão no momento melhor da carreira, né? Dois laterais que eram muito bons, sempre foram figuras de segurança. Hoje já não jogam tão bem, então não é aquela coisa confiável. Eu não confio mais em Danilo, né? Alexandro, na seleção, particularmente, todas as convocações que eu vi todos os jogos, vi cada minuto. Eu não gostei nem um pouco dele em campo, achei um jogador muito fraco, né? Muito ruim. Não gostei, né? A torcida do Flamengo agora vai me xingar e eu quero que você se foda, com toda sinceridade. Você não viu o jogo, eu te garanto que você não viu o jogo. Temos aqui Richarlison, que também era muito importante pro treinador. Infelizmente, né? A condição física dele muito ruim. Não conseguia treinar já há um tempo. Ele mesmo falou, né? Que ele tava jogando, mas ele não podia dar chute no treino porque tava muito mal. Depois ele se recuperou e agora ele tá nessa de lesiona na volta, nunca tem consistência. Ele tem momentos legais, às vezes, no Tottenham, mas não tem consistência. Poderia ser o 9 da gente. Como é que você confia num jogador que não fica de pé? E aí entra no pior ponto, que é a má fase de jogadores, e aí você tem o jogador principal da seleção brasileira, Neymar Júnior, lesionado e em má fase. Não só não tem rendimentos, como ele não fica de pé. E aí vai ter gente que vai falar, mas Ancelotti deveria ter levado essa convocação. Amigo, eu vou parar aqui e falar com você. Não deveria. A pessoa que pede Neymar na seleção, ela tá pedindo mal do jogador, com toda sinceridade. Ele mesmo pode não entender, ok? Ele pode até tá ignorando, né, o fato. Talvez com medo de não ir pra Copa e ele, não me convocar e tudo mais. Eu não acho que funciona assim. Eu acho que mesmo que ele não seja convocado em nenhuma dessas convocações, se ele tiver bem fisicamente até a Copa do Mundo, provavelmente o treinador leva ele. Eu acho que leva, mesmo sem ter convocado antes. Só que o ponto não é esse. O ponto é que Neymar tá fazendo controle de carga. Ele não pode jogar alguns jogos. Joga menos minutos. Quando joga, tá mancando em campo às vezes. Tá todo torto, né? Todo mal fisicamente. Todo mundo que acompanha Neymar, e eu acompanho o Santos sempre que eu posso, né? Não posso ver todos os jogos, mas eu tento acompanhar o máximo que eu consigo. Você vê que Neymar não tá legal. Não tem como levar. E aí vai vir o cara que vai falar, não, mas ele tá jogando no Santos, tá tudo bem, ele podia ir. Não, cara, não podia. Se o jogador ele tá fazendo esse controle de carga, tá fazendo esse revezamento aí pra ver quando ele joga, quando ele não joga, ele tá propenso a lesão, provavelmente, cara. Provavelmente o Neymar não está 100% fisicamente. Aí tu vai levar ele pra ele lesionar lá. Aí que ele não tem chance nenhuma de ir pra Copa do Mundo e você vem me dizer que você é fã do cara, que você é fã, que você quer ver ele na Copa do Mundo, mas você quer levar ele antes pra ele lesionar. É isso que pra você ser fã, pra você fuder de vez com o cara. Ele pode não ter consciência lá e tá defendendo essa merda de querer ser convocado à força. Tudo bem, eu entendo o lado dele, né? A questão do ego, do orgulho e tudo mais. Mas você não deveria, ok? E ainda dizer que é fã. Eu não quero que o Neymar seja convocado exatamente porque a única chance que ele tem de ir pra Copa do Mundo é se ele se recuperar milagrosamente nesse final. Ele começa a jogar muito no Santos, começa a marcar em todo jogo, e aí ele pode ir. Enquanto isso não acontecer, não vai, ok? Eu fico muito puto, cara. Porque tá todo mundo, não, devia ter levado o Neymar, devia... Não importa o que você acha, irmão. Se o cara não tá com condição física de estar em campo no Santos, não vai ser na seleção que ele vai estar. E principalmente, se você leva um cara assim, ele tá propenso a ter uma lesão. Esses jogos vão ser intensos. Olha como foi o jogo contra a França, a porradaria que foi. Imagina o Neymar no meio daquilo ali, tomando um monte de empurrão, pernada. Ele ia lesionar, cara. Tu quer isso? Tu quer isso? É o que eu te pergunto. Tu quer ver ele lesionado? Então bora levar. Porque quando ele não tiver 100%, não dá pra levar, cara. Se tiver 80% até a Copa do Mundo, jogando minimamente bem, leva pra Copa do Mundo, foda-se, tá ligado? Porque ele já vai estar bem até lá. E eu entendo esse argumento, mas James Rodrigues é um bom argumento, só que a questão é essa, não é futebol, cara. A questão é que ele não fica de pé. Ele lesiona toda hora, ele tá toda hora mal fisicamente, ele não consegue correr, velho. A condição física de Neymar é muito triste, cara. É um jogador em fim de carreira. Ele me lembra muito a Eden Hazard. A Eden Hazard tava assim, exatamente assim. Infelizmente, todo mundo que acompanha o canal aqui há muito tempo sabe quanto eu tava querendo que ele fosse. Mas infelizmente, cara, não conseguiu se recuperar a tempo. Eu espero que ele consiga, eu espero que o milagre aconteça. Eu espero ver a magia acontecendo. Mas é muito difícil. Então, eu não vou entrar nesse papo, porque eu sei que é pedir o pior do jogador. Até mesmo o Neymar, se ele pensar, logicamente, ele sabe que ele não deveria estar agindo do jeito que ele tá agindo agora. Ele sabe da condição dele. Eu entendo que é questão do ego e tudo mais. E ele deveria vencer isso, cara. Porque ele sabe dos problemas que isso pode causar e ele sabe que isso podia tirar ele da Copa do Mundo permanentemente. E ele não tem nenhuma chance. Hoje ele ainda tem uma chance, né? Se tiver 1% de chance, eu tenho 99% de fé, eu vou continuar repetindo isso aqui, cara. E é isso. E esse problema nos leva pra outro, que é o principal desse vídeo aqui. A falta de protagonismo na seleção. Antes disso, eu vou pedir pra você não esquecer de deixar o like nesse vídeo, tem a opção de hype aí na aba de comentários e também tem a opção de seja membro, ativa aí embaixo, ok? Pode se tornar membro por um valor irrisório, baratinho aí, só pra quem quer ajudar o canal a continuar, ok? É basicamente, você quer ajudar o canal, tem essa opção. Enfim, vou continuar isso aqui e falar dos protagonistas ou da falta deles, né? Eu acho que tem meio que uma falta de protagonismo aqui na seleção, cara. Eu entendo quem tá querendo Neymar de volta. E eu entendo, você não tá errado. Todo mundo que acompanha a seleção anos quer ver Neymar jogando. Eu não quero nem ver Neymar jogando na seleção, eu quero ver Neymar jogando em time grande no futebol europeu. Eu quero continuar vendo. Eu acompanho o PSG durante anos pra ver ele. Então, é claro que a gente quer ver Neymar. E você que já entendeu que ele não tem condição de estar ali e que é muito arriscado mandar ele agora, né? Trazer ele pra esses jogos. Você que já entendeu esse fato, que entende o quão sério é essa situação, você entende que não tem outro protagonista. Não temos esse cara. A gente tem alguns pilares
pilares que dá pra confiar. Pilares em campo, né? Casimiro, tudo mais. Na zaga tem Gabriel Magalhães, que até agora, desde que ele teve consistência, ele se manteve muito bem. Então a gente tem pilares, não protagonismo. E aqui eu trago a diferença pra você. Vou usar Gabriel Magalhães como exemplo. Você conhece o Gabriel Magalhães do Arsenal? É o cara que de cabeça vai lá e define o jogo. Ele fez isso na seleção brasileira? Não. Na bola parada ele nunca fez isso. Gabriel Magalhães é um cara que consegue fazer jogadas incríveis ali no Arsenal, tirar jogadas difíceis, achar um passe difícil. Tanto que você espera o brilho dele e não de quem tá do lado dele. Você espera a segurança defensiva de Saliba, mas você espera de Gabriel Magalhães a jogada difícil, né? O gol. Ele não trouxe isso pra seleção. Ele não é protagonista. Ele é apenas um pilar de campo. É um cara que você tem confiança de que ele vai fazer um bom papel e não de que ele vai definir o jogo. Essa é a diferença. Nós temos pilares, não protagonistas. E aí entra num problema grave, porque era pra ter até aqui. Nesse momento que eu tô gravando isso aqui, nessa data atual, era pra ter protagonismo. Não temos. Não tem ninguém pra confiar. A coisa mais próxima que chega disso, e aí entra na questão da lesão, da má fase e tudo mais, é Endrick e Stevan Williams. Acabou. É eles dois. Se for pra ter um protagonista hoje, até a Copa, vai ser Endrick, que tá num momento muito bom, um momento muito legal. Precisa entrar em campo, precisa mostrar futebol. Ou Stevan. São os dois que a gente tem ali de protagonista. A convocação de Stevan, ele jogou como um protagonista. Agora, tá faltando o Endrick, que deu alguns brilhos ali, fazer isso também. Se a gente tiver os dois até lá, bem fisicamente, maravilhoso. A gente tem uma esperança. Mas é distante, hein? E precisa ter protagonista na zaga, no meio de campo e no ataque. Se quiser, né, sonhar em ganhar alguma coisa. Porque sem isso, você não ganha. Toda seleção que é campeã tem protagonistas. Na defesa, no ataque, no meio. É assim que você ganha alguma coisa. Sem isso, não tem o que fazer, cara. E aí vem pro problema final, né? O problema de Carlo Ancelotti, né? Que ele atua como se o Brasil fosse o Real Madrid. Que parece ser o Vini Júnior FC. Vinícius Júnior e amigos. Ele tá agindo como se a gente fosse o Real Madrid. A gente não tem Toni Kroos aqui pra fazer passes incríveis e facilitar a vida de todo mundo, deixar o pessoal na cara do gol. Não tem. A gente tem outra identidade. E ele precisa trazer essa identidade para o Brasil, né? Entender o que é o jogador brasileiro e tudo mais. E essa é uma parte que eu até falei em alguns vídeos do porquê que eu preferia alguns outros nomes, como por exemplo um Jorge Jesus. Porque ele entende o que é o jogador brasileiro na essência. Ele talvez já teria arrumado um plano melhor. Ele talvez já teria entendido melhor a situação. Entendido que, por exemplo, o torcedor não tá tão feliz assim com o Vini porque ele não entrega. Entendido que Vini não ia entrar em campo. Com ele tem essa questão de hierarquia, nós temos que mostrar futebol pra estar em campo, né? Ele é durão nessa parte, não importa quem você seja. Pode ser Lionel Messi, que com ele é duro. E aí, nesse sentido, talvez ele entendesse melhor o que é o Brasil, né? É essencialmente o que é o Brasil. O Carlo Ancelotti tá aprendendo agora. E aí é complicado, cara. Aí fica lento, né? O ciclo, ele é curto, ele é problemático, mas Ancelotti entregou muito pouco até aqui. São 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 1,56 de pontuação média. Todo jogo difícil, a gente não foi bem. Todo jogo fácil, a gente conseguiu ir bem, demonstrando uma seleção que tá no nível abaixo. Não tem nenhum sinal de esperança, de algo positivo e tudo mais. Não tem. Até aqui não tem. Eu quero deixar isso muito claro. É um problema, cara. É um problema grave. Ancelotti não tá conseguindo entender o que é que ele tem de identidade. Ele entende as características. Tanto que ele foi pro 4-2-4, que eu já imaginava que ele ia ir, né? Eu até cito nos primeiros vídeos, né? Mas falta ele entender o que são esses jogadores e quem são os protagonistas e quem ele pode contar e quem ele não pode. Enquanto ele continuar insistindo em colocar força, jogadores que ele jogou e que ele tem confiança, como foi com o Richarlison e agora tá sendo com o Vini, a gente tá fudido. E aí talvez ele não seja o treinador certo. Exatamente por esse comportamento. Em achar que a gente é o Real Madrid. Não somos o Real Madrid. Não temos a identidade do Real Madrid. Temos jogadores que fazem coisas diferentes. E enquanto ele não entender isso, ele vai se dar mal. Rafinha é excelente em recomposição defensiva. A gente tem um monte de trabalhador nas pontas, né? Tanto que eu falo que eles servem como alas, né? Gabriel Martinelli parece um ala, parece um lateral. Jogando, correndo igual um maluco, marca pra caramba. Talvez falta ele entender essa parte. E aí achar a solução. Achar a formação certa, achar o lado certo. Agora você entendeu o 3-4-3 que eu citei lá no início, né? Agora fez sentido pra você, né? Porque tá faltando um pouco disso. De achar essa identidade. Até aqui não tem. A gente não tem esperança nenhuma. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Não vou continuar esse vídeo aqui. Acho que eu passei tudo que eu tinha pra passar. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí quem ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado pelos like, hype e até quem se tornou membro. Nos vemos em outro vídeo. É isso, rapaziada. Tchau.